Olá pessoal, eu sou o Luiz Eu sou o Vini e esse é o canal Cine Chute, um canal onde falamos sobre cinema. e também sobre futebol. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os maiores flops do futebol. Sim, carreiras que colocamos uma grande expectativa, mas não atenderam como esperado. Para começar, não podia fugir desse nome. Corintiano, São Paulino, se preparem, a gente está falando dele mesmo, Alexandre Pato. Pato começou no Internacional, lá no Rio Grande do Sul, bem jovenzinho, e vocês talvez devem já ter visto esse lance. Final do Mundial de Clubes e o Pato dá umas 3 embaixadinhas com o ombro e o lance não dá em nada, mas aquilo ali chamou a atenção de todo mundo, ele é diferente. Sim, logo após isso, os olhares dos europeus cresceram para cima do garoto e ele foi contratado pelo time do Milan, onde ali no começo ele teve um grande destaque, né? Dando grandes movimentações, dribles bons. Ele recebeu elogios tanto de Cafu quanto de Maldini. Lembrando que o Milan naquela época era um Milan bem estrelado, com jogadores incríveis e que foi campeão italiano logo depois da chegada do Pato, com ele marcando ali vários gols e ajudando o time, caindo nas graças da torcida. Sim, porém com algumas lesões e também algumas decisões duvidosas no quesito pessoal, a carreira de Pato foi cada vez definhando, né? Ele não atingiu o esperado ali no Milan, teve um retorno de volta ao Brasil, mas também todo o time que ele jogou ele não conseguiu suprir com o esperado. Teve o fatídico lance de cavadinha em que o Pato vê o Dida no gol e tenta uma cavadinha ridícula. Aquilo lá culminou a saída dele do Corinthians, onde foi feita uma troca entre Corinthians e São Paulo. O Jadson veio pro Corinthians e o Pato foi pro São Paulo. No São Paulo ele teve até alguns brilharecos, a torcida gostava um pouco do Pato. Depois ele tem um retorno para a Europa, ele vai jogar no Chelsea, mas ninguém lembra porque ele não fez nada. Ele joga no Villarreal mais ou menos, vai para a China e acaba sumindo pro futebol. O próximo jogador aqui da nossa lista é também, assim como o Pato, uma outra ave, que é o Ganso. A gente pode ver que essa família pro futebol não deu tão certo assim. Sim, o Ganso, nós não podemos falar que ele não é um bom jogador, que ele não é um jogador esforçado e que ele também não teve momentos de brilho na carreira. Eu acho a carreira dele particularmente melhor que a do Pato. Porém, foi uma carreira mais voltada em âmbito nacional. Né? Ele teve ali uma passagem excelente pelo Santos e pelo Fluminense, onde conquistou a Libertadores em ambos os clubes, e também pelo São Paulo, onde ele teve um grande destaque também. Porém, na Europa, né, quando ele foi logo após terminar de jogar no São Paulo, ele não teve um grande destaque ali no Sevilha, né? Apesar da lesão que ele teve no Santos, isso afetou muito o futebol dele no decorrer dos anos. E como ele é um meio-campo ali mais classudo, que não tem tanta velocidade, mas na distribuição de passe, ele não chamou tanta atenção ali dos europeus e não teve tanta oportunidade de jogo no Sevilha, tendo que retornar ao Brasil. E aí a gente pode até lembrar que o Ganso, quando ele surge com o Neymar, muita gente falava que o Ganso era melhor do que o Neymar. Até porque no Brasil a gente sempre gosta de ver esse camisa 10, que distribui bons passes, tem boa finalização. E o Ganso tinha muito disso naquela época, naquele começo de Santos, e como o Luiz comentou, depois da lesão, acho que ele perdeu um pouco da segurança de fazer esse jogo dele, e ele acabou virando esse meio campista que tem bons passes, mas também tem um ritmo bem lento no jogo que na Europa não funciona. Sim. Então, só lembrando, pessoal, o Ganso é um grande jogador, joga muito bem, porém a expectativa é que ele fosse a dupla do Neymar, arrasasse ali na Europa, trazer alguns títulos com a seleção, não foi bem o que aconteceu, né? Nosso próximo jogador ainda continua na América, mas a gente vai sair do Brasil e vai para o México. A gente está falando dele mesmo, Giovanni dos Santos. Destaque desde o Sub-17, ganhando o Mundial da categoria, e depois em 2012 nas Olimpíadas a gente vai lembrar que o México dele também ganhou do Brasil. Sim, ele não é um jogador muito comentado, né? Mas na época em que ele jogava ali em alto nível, ele era um jogador que os narradores colocavam uma grande expectativa, né? Eu lembro que quando ele aparecia na TV, eu já ficava meio assim, sabia que ele ia proporcionar algum lance legal e ia trazer uma força aí maior para o México. Tanto é que, como o Vinícius disse, ele ganhou a Olimpíada de 2012, que é um título bastante importante, ainda mais para uma seleção que não tem tanta visibilidade como o México, né? E se no México ele se dava muito bem que é a sua seleção, acho que tinha toda aquela energia, expectativa e ele se sentia muito confiante. Já no Barcelona a coisa era um pouco diferente. A gente tem que lembrar que nessa época o Barcelona era um time dos mais imbatíveis ali da Europa. A gente está falando de uma parte do Barcelona ainda do Pep Guardiola, com Lionel Messi, até com o Eto'o ali uma época também jogando. E depois o Barcelona
foi crescendo cada vez mais ali o time, mesmo depois da saída do Pep Guardiola. A gente vai lembrar que surgiu o MSN e o Giovanni dos Santos foi sendo esquecido, né? Ele não virou esse jogador de destaque de clube e mesmo na seleção a torcida começou a perder um pouco a paciência com ele. O México, a gente tem que lembrar que nas Copas do Mundo não costuma ir muito longe, mesmo quando tinha um time legal, parece que as coisas não engrenaram tão bem assim para o Giovanni dos Santos. Depois do Barcelona, ele aí até tentou ir ali para a Premier League, mas ele não teve ali uma grande continuidade, né? Ele foi vítima até de alguns empréstimos dentro mesmo da Premier League em alguns clubes com não tanta visibilidade. E depois ele teve até uma oportunidade no Villarreal, que ele teve até um bom futebol em algum momento, mas devido à grande estabilidade, ele teve aí que voltar no México, ali pro América, e a torcida, né, mexicana no geral, que tanto gostava do Giovanni dos Santos, acabou não tendo ali tanta paciência com ele, porque ele não se tornou um jogador que se dedicava muito no campo e que trazia bons resultados. Então, a partir do momento ali que ele saiu do Barcelona, a carreira dele desandou completamente e ele não conseguiu atingir os mesmos números ali do começo da carreira. O próximo da lista, pessoal, é o craque colombiano James Rodríguez, né? O James ali ele teve um grande destaque no começo da carreira no Porto e depois no Mônaco, né? Mas foi graças à Copa ali de 2014, onde ele teve um grande destaque na seleção colombiana, levando o time a chegar até as quartas de final. Porém, depois disso ele foi contratado até no Real Madrid, teve umas boas apresentações, sempre se demonstrou ser um bom jogador. Porém, ele não teve ali uma grande estabilidade, ele tinha muita concorrência ali na sua posição, né? E acabou sendo emprestado para o Bayern de Munique, onde ele teve ali uma passagem média. Após o Bayern de Munique, o James Rodrigues acabou não conseguindo permanecer lá no clube, o Bayern de Munique acabou não comprando ele, e aí a gente viu o James começando a perder muito desse brilho. Ele foi jogar até no Everton, ali na Inglaterra, onde se achava que talvez com o Ancelotti, que foi um técnico que no Bayern de Munique ele teve alguns bons momentos, ele pudesse voltar a ter um brilho, mas... Achou errado, otário! Ele era só um resquício daquele golaço que ele fez contra o Uruguai nas oitavas de final da Copa de 2014. Ele nunca conseguiu atingir aquele ápice e a gente percebe que o James é um jogador muito de seleção. Na Colômbia ele vai super bem, ele encaixa, parece que o jogo dele é feito assim para a seleção e a seleção é feita para o James. Mas se a gente for puxar na memória, não muito distante, né? O James Rodrigues tentou jogar no São Paulo aqui no Brasil e a torcida com certeza não tem nenhuma saudade dele. Ele pouco jogou e quando jogava pouco fez a diferença, né? Um jogador com pouquíssima intensidade, diferente do James Rodrigues da Colômbia, né? Como a gente comentou aqui, na Colômbia realmente a coisa funciona, foi o melhor jogador da última Copa América. Sim, exatamente. O que gera até uma desconfiança do torcedor por uma tal de má vontade, né? O James Rodrigues, após o São Paulo, né, apesar de ele ter essa passagem na Colômbia, né, durante o mesmo período, ter jogado muito na Copa América, destruiu, chegou até a final. No São Paulo ainda não rendeu absolutamente nada, virou um jogador de uma temporada apenas, depois foi vendido para o Rayo Vallecano, que também durou apenas uma temporada, não teve oportunidades, e quando teve também não demonstrou um bom futebol. E acaba que a cada time que ele passa vai virando um time de menos visibilidade e a desconfiança só aumenta, né? Acabou que o James ele só tem um destaque na seleção e eu acredito que ele mesmo só se dedique na seleção. Ele acabou utilizando os clubes como pré-temporada para poder jogar os jogos oficiais da Colômbia. E o último craque dessa lista, talvez a gente seja um pouco injusto, porque ele é muito jovem, mas acho que ele surgiu com uma expectativa muito alta, também no Barcelona, que é o Ansu Fati. Jogador super rápido, habilidoso, que herdou a 10 do Messi, começou super bem. Teve uma lesão séria, bem verdade, mas desde essa lesão ele não conseguiu recuperar o futebol. Ele voltou se lesionando com lesões menores e parece que ele perdeu muito da confiança. Tanto o próprio jogador não tem confiança no que faz, quanto a torcida também passou a não ter muita paciência. A gente tem que lembrar que o Barcelona, desde então, teve o surgimento de craques como o Lamine Yamal, que com 17 anos já ganhou a Eurocopa e já destruiu pelo Barcelona em clássicos contra o Real Madrid. Além disso, ele conseguiu alguns marcos importantes também pelo Barcelona, né? Ele é considerado o jogador mais jovem do Barça a marcar numa La Liga e também num jogo de Champions, né? Então se criou uma grande expectativa nele, porque ele é um jogador muito habilidoso realmente, mas com essa grave lesão no joelho, ele não conseguiu ali manter o ritmo de antes da lesão. Foi emprestado para o Brighton, né, da Inglaterra, mas também não teve destaque.
Atualmente ele ainda está no Barcelona, né, mas acredito que não terá o seu contrato renovado e aí dedicamos sorte ao atleta para que ele consiga aí recuperar o bom futebol. Eu acredito que há tempo, espero que as lesões não prejudiquem mais, mas eu acho que dá certo. Pode ser que num time médio da Espanha ali ele consiga ter aquele tempo de transição, de pegar a confiança de novo, fazer bons jogos contra Real Madrid, contra o próprio Barcelona, mais um time talvez como o Villarreal, ele conseguisse se encaixar um pouco melhor. A gente viu que o Villarreal é um time que às vezes acolhe esse tipo de jogadores e consegue dar um espaço legal para eles. Bom, pessoal, esses foram os jogadores que a gente resolveu trazer para esse vídeo. A gente sabe que alguns nomes podem ter ficado de fora, a gente pode fazer outras partes no futuro. Mas espero que vocês tenham gostado. Pessoal, deixe o like se vocês gostaram do nosso vídeo. Por favor, inscrevam-se no canal, é muito importante pra gente agora que está começando. Deixe o sininho ativado para receber as notificações. E é isso.